A mensagem que eu quero trazer nesta noite para a igreja, eu intitulei da seguinte forma: Pecadores Santificados. Pecadores santificados. E Deus já vem falando, o irmão Júnior orou aqui, as últimas palavras que o irmão Júnior fez pela oração sobre a minha vida para a pregação foi que Deus nos mantenha em santificação, em santidade. Já era Deus usando aí o irmão Júnior para confirmar a palavra nos últimos instantes. Então, amados, pecadores santificados, um título um tanto controverso se nós pararmos para analisar. Pecadores santificados, mas é assim mesmo. Ao longo dessa mensagem aqui, eu creio que Deus vai clarear, o Espírito Santo vai clarear para vocês o que significa pecadores santificados. Amados, de imediato então, para nós lermos o primeiro texto bíblico dessa noite, hoje vamos Romanos capítulo 6, versículo 22, obrigado Gabi. Hoje nesta noite então, geralmente eu prego sermões expositivos num texto, hoje Deus me tocou para falar de um tema, então vamos usar alguns textos bíblicos aqui seguindo o estilo de pregação do nosso pastor, pregação temática, que é bênção de Deus. Então vamos ler alguns textos bíblicos de diferentes endereços bíblicos, mas que falam do mesmo conteúdo, né? Basicamente o processo de santificação na vida do cristão. Romanos 6 e 22 diz o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Meus amados, algumas considerações introdutórias agora, antes de nós passarmos de fato para o tema dessa pregação. Primeira delas, esse versículo ele é muito interessante, e de tantos versículos da Bíblia é um dos que eu mais gosto, porque esse versículo ele fala dos 3 passos do processo de conversão até a vida eterna com Cristo. Esse versículo vai dizer que nós somos libertos do pecado. Nós sabemos que na nossa conversão, quando nós nos convertemos, chegamos a Cristo, a culpa do pecado, aquela culpa que nós herdamos lá de Adão e Eva, que nos traz a condenação, se soma aos nossos pecados e nos traz a condenação, quando verdadeiramente nós aceitamos a Cristo, somos regenerados pelo Espírito Santo, ali acontece o que nós chamamos na teologia de justificação. Aquela culpa do pecado que estava sobre nós, que nos condenava para o inferno eternamente, ela é removida, ela é paga pelo sacrifício de Jesus. Então a culpa do pecado ela é eliminada. Na verdadeira conversão, nós estamos livres da condenação eterna, graças ao sacrifício santo de Jesus. E nós chamamos isso de justificação. É o primeiro dos 3 passos, na teologia nós denominamos assim, do processo de salvação. Então o segundo passo é o que? O texto diz libertos do pecado. Libertos do pecado porque nos convertemos a Cristo. Escravos de Deus, né? O fruto que colhe leva à santidade. Aqui é o segundo passo desse processo de salvação, que é o foco da mensagem dessa noite. Após, amados, a nossa conversão, inicia um processo que nós chamamos de santificação. Nós vamos achar dezenas de textos bíblicos falando de santidade, santificação, enfim, que nós chamamos então do processo de santificação. Ele é um processo incompleto, ele é um processo que inicia do primeiro dia da nossa conversão, convertemos a Cristo, somos salvos, a culpa do pecado está anulada, foi cravada na cruz, começa o processo de santificação, que vai até o fim da nossa vida nessa terra. Seja você viva 1 ano como cristão, ou 40, 50, 60 anos como cristão, esse período, esse lapso temporal, nós vamos viver um processo de santificação. E por fim, o texto vai dizer, o seu fim é a vida eterna. Aí já está falando do terceiro passo que nós chamamos de glorificação, que é quando nós partimos daqui, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento da igreja, e nós vamos morar eternamente com Deus, e lá o problema do pecado vai ser eliminado definitivamente. Lá não vai mais ter tentação, não vai ter poder, não vai ter culpa de pecado.
Então esse é o processo que nós, nesse versículo, conseguimos analisar os 3 estágios do processo da salvação. Mas o foco hoje, amados, como eu já disse, é a santificação. Ou seja, a santificação é a luta do cristão contra o poder do pecado. Quando nós nos convertemos, há 2 termos que nós podemos intitular dessa forma, fica mais fácil, mais didático para a aprendizagem. A culpa do pecado é eliminada na conversão, somos salvos pelo sangue do Cordeiro, ponto final, acabou. Mas nós sabemos que depois da conversão nós continuamos suscetíveis ao pecado. Nós sabemos que Deus, Ele concede certo poder a Satanás e aos demônios para continuar nos tentando, e nós ainda vamos pecar, algumas vezes, muitas vezes, até a nossa partida daqui. A isso nós chamamos o poder do pecado. Deus nos salva, Cristo nos livra da culpa do pecado na salvação, na conversão. Mas o poder do pecado ainda nos aflige. O poder do pecado não é eliminado na conversão. O poder do pecado continua sobre a vida do cristão. Mas Deus não nos deixa desamparados. É sobre esse processo de santificação, é sobre esse poder limitado, não é um poder total, não é um poder absoluto. Só Deus tem um poder total, só Deus tem um poder absoluto, mas é um pecado, é uma concessão de Deus que nos leva ao processo de santificação. Então nós vamos falar agora do poder do pecado e como nós temos que lidar contra esse poder do pecado. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de nós seguirmos então na mensagem, aqui refletir em alguns outros aspectos da santidade, do poder do pecado, e quero compartilhar com os irmãos um testemunho rápido sobre a pregação, sobre a mensagem. Nós temos que estar atentos, irmãos, a tudo que acontece na nossa vida, durante os dias, diariamente, em qualquer ambiente. Eu tenho um grupo de amigos que já faz 20 anos, esse ano faz 20 anos, que nós jogamos toda quarta-feira ali no Petroclube, das 8 às 9, é o nosso horário ali, já desde 2004. Bons amigos, alguns saíram, outros entraram, né? Eu sou lá desde o começo. A gente joga nosso futebolzinho ali, e é uma bênção de Deus. E frequentemente, ali, pelo menos uma vez por mês, depois do jogo, a gente faz um churrasquinho, confraterniza, ali é bem legal, a gente fica num momento ali de amizade, né, de confraternização. E tem um dos meus colegas, meus amigos ali, que por cerca de 20 anos, ele foi membro de igrejas, ele congregou, ele era músico, cantava, né, tocava instrumentos na casa de Deus, e se afastou dos caminhos do Senhor. E se afastou da igreja, né? Ou melhor, se afastou da comunhão da igreja. E eu estou sempre falando com ele, conversando com ele, e digo para ele, cara, tem que voltar, estou sempre convidando ele para vir nos cultos. E ali a gente, antes do jogo, depois do jogo, senta ali, toma uma aguinha, o cara, e aí, como é que tá? Quando é que vai voltar para a igreja e tal? Semana passada, não essa quarta ontem, na outra semana, um dia antes de sair a escala, acabou o jogo, nós fomos para o churrasco lá, bênção de Deus. E ele sentou bem na minha frente e ele já, Marco, tenho que te contar uma coisa. Eu falo, cara, fui a Porto Alegre visitar minha filha me convidou para ir na igreja dela lá, entrei, o Espírito Santo me pegou, chorei do início ao fim do culto, fui tocado por Deus, eu digo, ô glória, aleluia, vai voltar para Jesus. Eu digo, tá, então tá, e agora? Eu olhei para ele e perguntei, eu e ele, todo mundo conversando futebol, outras coisas, eu e ele falando disso, nós ficamos a noite, até sair de lá falando disso, quase uma hora. E eu olhei para ele e perguntei, tá, agora tu vai voltar então? Não. Eu disse, cara, o que está faltando para te voltar? Para comunhão da igreja, para voltar a ter uma comunhão com Deus. Aí ele começou a me falar, eu disse, por que tu saiu? Por que tu não está mais? Eu disse, já que tocou no assunto, agora vai ter que me explicar. E a gente começou a conversar. E ele me falou, basicamente, a conversa foi longa, foram 2 motivos que ele acabou se afastando da comunhão da igreja. Primeiro, que ele se decepcionou com algumas pessoas da igreja, com alguns líderes, e quantas vezes a gente vê isso, às vezes o líder cai, né, acontece alguma coisa e as pessoas não estão bem firmes em Cristo, estão na figura do pastor Paulo, na figura dos pastores, dos líderes, mas a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Ele conversando com ele, eu vi, né, um dos exemplos, ele tinha um pastor que era uma bênção, era teólogo, bom pregador, bom pastor, e acabou se tendo um caso, se separando, indo embora, e a igreja, né, foi abalado, e ele foi um dos que foi abalado, mas a fé dele não
estava. Eu disse para ele, cara, mas a tua fé tem que estar em Cristo. Eu sei que isso é difícil para toda a igreja, mas aí que prova que a gente tem que estar com os pés firmados em Cristo. Aí eu disse, tá, Marco, mas tem mais. Eu vou te dizer bem a verdade. Eu disse, fala então, cara, fala aí. Ele começou a me falar, o que adianta eu voltar para a igreja, Marco? Aí vocês vão entender o porquê dessa pregação hoje, como Deus fala com a gente até num churrasco, depois do futebol. O que adianta eu voltar para a igreja se eu vou continuar tendo vontade de fazer o que é errado? Se eu sei que eu vou voltar para a igreja e eu vou ter vontade de pecar de várias formas, em vários momentos, de várias formas. O que adianta eu voltar? Eu não vou ser hipócrita, então eu prefiro nem ir, porque eu vou voltar e eu sei que eu vou continuar tendo vontade de pecar. E eu disse para ele, tu está errado. Por esse motivo tu tem que voltar para a igreja. É um dos motivos que tu tem que voltar para a igreja. Como assim? Eu disse, porque tu está certo em parte. Tu está coberto de razão quando tu diz que tu vai voltar para a igreja e vai continuar tendo vontade de pecar. Isso eu concordo contigo. Eu estou há 11 anos lá na Madureira, eu disse para ele, a gente tem, é suscetível ao pecado, seria mentiroso se eu estivesse falando o contrário aqui. E eu sei que eu vou continuar enquanto eu viver nessa terra sendo sujeito ao pecado, exposto ao pecado. E se não vigiar, vou cair em pecado. Isso tu tem razão. Não adianta tu voltar para a igreja que tu vai continuar tendo desejos pecaminosos. Mas é lá na igreja que tu te fortalece. É lá na igreja que tu busca Deus. É lá na igreja que tu tem comunhão. É na igreja que tu te fortalece na presença do Senhor. É na igreja que tu chora, que tu te arrepende, que tu busca Deus. Eu disse, cara, é mais um motivo para te voltar. Porque é só buscando a Deus, a comunhão com os irmãos, o estudo bíblico, a oração, que tu vai poder te fortalecer para lutar contra esses desejos aí, vencer eles. Eu disse, pegou, olha, Deus vai te pegar, Jesus já te pegou, está faltando só tu. E aquilo ali eu fui embora para casa, e eu fui tomar banho, e aquilo ficou na minha cabeça, e no outro dia aquilo ficou, eu comentei com a minha esposa, e aquilo ficou dentro de mim, eu disse, mas é uma realidade. É uma realidade, e a gente precisa falar disso na igreja. Aquilo ficou dentro de mim, e eu passei o resto do outro dia pensando naquela conversa. De noite sai a escala. Daí eu entendi que era Deus falando comigo. Eu entendi que era Deus já me direcionando para trazer uma mensagem aqui nessa noite, para fazer um estudo e trazer uma mensagem. Porque às vezes nós temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Em momentos às vezes inesperados como esse, Deus estava falando comigo lá. Eu creio que estava fazendo o papel de evangelista lá com aquele meu amigo, e ainda creio, em nome de Jesus, que ele vai estar ou aqui na nossa igreja, ou em alguma outra igreja, congregando, voltando para os caminhos do Senhor. Eu oro por isso, eu creio nisso. Mas além disso, eu creio que Deus também falou comigo para trazer essa mensagem para a igreja. Da importância, porque são coisas que nós passamos no nosso dia a dia, e às vezes a gente não entende direito, pastor, como lidar com isso, pastor. A gente passa, mas o nosso papel aqui de líderes é ensinar as coisas à luz da palavra de Deus. E a minha missão hoje é tentar passar para vocês como lidar com esse problema do mal, como lidar com esses desejos, esses maus desejos, como lidar quando Satanás lança dardos inflamados para nos acertar, quando ele arma uma arapuca para nós cairmos. E é sobre isso que é o processo de santificação. É essa luta, esse aprendizado, a saber como lidar nas coisas do dia a dia. Não é o que a gente vive aqui em 1h30, 2 na igreja. É o que a gente vive fora no dia a dia, todos os dias. É como saber se posicionar, é como saber lutar, quais armas nós temos para usar. Amém? Amém. Então vamos seguir aqui. O primeiro ponto, primeiro tópico aqui que eu intitulei é o caminho a ser seguido. Beleza, santificação. Toda viagem tem um caminho, toda direção que nós queremos ir, nós temos que escolher um caminho, e nós temos que saber por onde andar e como andar. Então tem um caminho a ser seguido nesse processo de santificação. Efésios 4, versículos 22 até 24, diz assim a palavra do Senhor, que nos ensina o que caminho, como é que é o caminho, que caminho é esse? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante
a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Primeiro ponto aqui, amados, nós somos ordenados. Ordenados é ordem, né? É mandamento, a mudar de comportamento após a nossa conversão. É uma ordem. O texto é claro, e não só esse texto, mas é um texto claríssimo, que fala da velha criatura e fala da nova criatura. Fala daquele que se corrompe, do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Fala disso, a velha criatura. Mas fala que nós temos que nos revestirmos e mudar o nosso modo de pensar e ser revestir do novo homem. Então nós somos ordenados, depois da nossa conversão, a mudar. É uma ordem, vocês precisam mudar. Isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, e Deus está nos ensinando. Nós temos que mudar. Não é aquela coisa, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, e se Jesus me quiser é assim que eu sou. Não. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, não é? Não, irmãos, está errado. Não cabe para o cristão, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, a gente é ordenado a mudar. Só que tem um detalhe: essa mudança ela requer muito esforço e dedicação. Essa mudança não é algo que vem milagrosamente após a conversão. Essa mudança não é algo que vem automaticamente após a conversão. Essa mudança requer esforço e requer dedicação. Nós temos que nos esforçarmos para mudar. Nós temos que nos dedicarmos. Porque esse mesmo texto diz o padrão que nós devemos seguir. Não é uma estrada sem rumo. Existe um norte, existe um padrão que nós temos que seguir. E esse padrão está no texto, quando o texto diz: criado para ser semelhantes a Deus, semelhante a Deus, em justiça e santidade. Aí está o caminho. Que nós sejamos semelhantes a Deus. Qual é a mudança que nós temos que fazer? Nós temos que buscar sermos semelhantes a Deus. E veja que maravilhoso que a palavra de Deus, Paulo não diz que nós temos que ser iguais a Deus, porque isso seria impossível. Paulo diz que nós temos que ser semelhantes a Deus, e não iguais, porque só Deus é perfeito. Só Deus é todo poderoso, e Deus não pode ser tentado pelo mal, e nós sim. Então nós temos que ser semelhante. Ser semelhante aqui não significa que nós vamos alcançar a perfeição divina. Ser semelhante significa que nós temos um norte, nós temos uma referência, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Nós temos um Deus a quem nós podemos olhar e aprender através da sua palavra qual a sua vontade, qual os seus desejos para todas as áreas da nossa vida. E o que nós temos que fazer é buscar ser semelhante a Deus. E a gente só consegue ser semelhante com aquilo que a gente se esforça, se dedica para ser. E isso está no processo de mudança que nós temos que ter diariamente na nossa vida. E o que nos impede de ser semelhante a Deus? O que dificulta de nós sermos semelhante a Deus? O poder do pecado. E esse é o segundo ponto aqui. O poder do pecado é o que nos atrapalha nessa caminhada da santificação. O poder do pecado é o que dificulta ser semelhante a Deus. Vejamos o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Temos aí o problema, temos aí o que nos impede, temos aí a dificuldade de seguir essa semelhança de Deus. Primeiro ponto aqui, algo muito importante que nós não podemos esquecer: mesmo após a nossa conversão, nós continuamos sendo tentados e continuamos sendo sujeitos a pecar. Conversão não é um abracadabra, um toque de mágica, não é lá a Organizações Tabajara, que seus problemas acabaram. Não é, irmãos, não é. Não é isso.
Depois da conversão, a gente vai continuar estando sujeito ao pecado. A gente vai continuar sendo tentado. E veja que o texto diz ali que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós temos uma natureza que foi corrompida lá em Adão e Eva. O Paulo, escrevendo aos Romanos, lá vai dizer, capítulo 5 lá, que todos, em causa de ato de um só, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas por causa de um ato de um homem só, todos nós somos justificados. Está falando de o primeiro Adão e o último Adão, de Adão e Cristo. Então nós temos essa natureza pecaminosa somada ao poder que Satanás tem de nos tentar. Então nós somos tentados o tempo todo. Essas são as estratégias de Satanás e já é da própria natureza corrompida humana, pós-queda. E a gente não pode esquecer disso. Por que é importante? Irmão Marco, está falando de pecado? Sim, ele é o nosso maior adversário. O desejo, a tentação, o pecado é o nosso maior adversário na nossa caminhada cristã. Então a gente tem que falar disso. A gente não pode esquecer que se a gente vacilar, a gente vai pecar, porque senão a gente vai criar uma autoconfiança tão grande. Eu vou achar que eu sou tão crente, que eu estou num patamar tão alto, que Satanás não vai me atingir mais. E aí que muitos que estão, grandes homens, mulheres de Deus, caem, quando acham que estão alto demais, que Satanás não tem mais poder para te levar ao pecado. Acha que é tão inteligente, acha que já sabe tanto, acha que já está tanto tempo na caminhada, já produziu tantos frutos. Mas a gente tem que cuidar, a gente não pode tirar da nossa mente que enquanto a gente dorme, Satanás está lá maquinando. O que vai fazer para nos enredar os pés no outro dia? É o tempo todo, ele não descansa, ele não tem férias, ele não dorme. O mal, o inimigo, ele passa o tempo todo preparando. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, bradando, como um leão, querendo nos devorar. Esse é o trabalho dele, ele vive para isso, ele existe para isso. E a gente não pode tirar da nossa mente que a gente corre esse risco, senão a gente fica muito próximo de cair nisso. Mais uma questão ainda nesse texto, amados. Interessante que vai dizer que o pecado ele nasce na nossa mente, nos nossos maus desejos. Por causa da nossa própria cobiça. Cobiça aqui dá para ampliar, duas vezes fala em cobiça, ali dá para ampliar um pouquinho mais. A cobiça é todos os nossos maus desejos, os desejos pecaminosos, que são aqueles desejos de fazer algo que Deus diz para nós não fazer. Então nós temos esses maus desejos e eles vêm sobre nós. Agora cabe a nós controlarmos esses desejos. Quero lembrar aqui de uma história bíblica, lá do começo, dos dois filhos lá de Adão e Eva, Caim e Abel. Veja que lá naquela narrativa, naquela história, a palavra nos traz uma lição importantíssima, que encaixa perfeitamente aqui nesse texto e nessa mensagem. Vai dizer que em determinado momento da vida deles, Caim e Abel oferecem sacrifícios, oferendas a Deus. E vai dizer que Deus se agrada de Abel e da oferta dele, mas não se agrada de Caim e da oferta dele. Nós sabemos lá que Caim vai ficar irado, furioso com aquilo. E naquela ocasião Deus vai falar com ele. Não tinha palavra escrita, não tinha intermediário. O próprio Deus, uma teofonia, uma aparição de Deus lá naquele momento. E Deus vai falar com Caim e vai dizer para Caim: Caim, o pecado está batendo na tua porta. Está batendo na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Deus falou diretamente com Caim: Caim, o mal está ali, te afligindo, domina, cabe a ti dominar. Deus está dizendo que ele tinha, se Deus está dizendo para Caim, cabe a você dominar, é porque ele tinha poder, ele conseguiria, senão Deus já diria: você já está sentenciado a cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Deus vai dizer: o pecado bate na tua porta, Deus adverte ele, cabe a você dominá-lo. Creio plenamente que se Caim tivesse buscado a Deus, se arrependido, ele não teria matado o seu irmão. Ele não dominou esse pecado, ele não dominou esse desejo. O desejo nasceu primeiro onde? Na mente, no coração de Caim. Antes de Caim executar o plano de assassinar seu irmão, Deus falou com ele: domina,
foi o próprio Deus. O pecado está batendo na tua porta, domina, controla. Já tinha, e olha, esse texto diz que a cobiça tendo engravidado dá luz ao pecado. Então o pecado primeiro nasce na nossa mente, nasce do nosso mau desejo. O pecado não é um ato involuntário, o pecado é um ato premeditado, o pecado é um ato que nós planejamos. Caim planejou matar o irmão, Deus advertiu ele, mesmo assim aquilo entrou na mente, desceu no coração e ele executou. Então tem como barrar, o desejo. O que acontece aqui? O que é o ponto? Tem como aquele desejo mal ser controlado. Há como controlar. E tem outra coisa interessante aqui, irmãos. Não pense que ser tentado é pecado. Ser tentado não é pecado. A tentação não é pecado. A tentação é uma concessão de Deus. No próprio carta de Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Que Deus não tenta ninguém porque Ele não pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, nossos próprios maus desejos. A tentação em si não é pecado. Eu vou falar algo agora, pelo amor de Deus, se você disser que é só eu acho que eu saio daqui, eu largo o microfone e vou orar, vou me converter. Eu não sei, mas comigo, irmãos, comigo. Quantas vezes eu estou de boa, não sei lá, em casa, em algum lugar, tranquilo, e daqui a pouco vem uns pensamentos todo torto, todo errado na minha mente, e começa a pensar umas coisas nada a ver, umas bobagens, umas coisas. Quando vê, eu estou lá enredado naqueles pensamentos. Se é só comigo, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar o microfone agora e sair daqui. Vocês oram por mim daí. É só comigo ou acontece com vocês também? Acontece, não acontece? A gente está em comunhão na igreja, está bem com a mulher, está bem com os filhos, está tudo de boa, tudo tranquilo, às vezes num momento de descontração. Quando vem aqueles pensamentos, aquilo começa, ou alguma raiz que já está dentro, algum probleminha que a gente está, e daí já começa, mas eu vou fazer, mas eu vou acontecer, mas eu vou falar isso, mas eu vou falar aquilo, porque se falar aquilo, e aquilo começa. Não é assim? Graças a Deus não é só comigo. Eu já estava preocupado já. Posso ficar tranquilo, pastora? Eu achei que se eles falar que não acontece com eles, aí deu ruim. Acabou a mensagem aqui daí. Irmãos, acontece, né? A gente está aqui, mas acontece com todo mundo. Quando vê, a gente está, ou é uma raizinha. A Bíblia fala que Satanás envia dardos inflamados. O que é um dardo inflamado? Vamos pensar na mensagem. Um dardo, quando nos atinge, fere aquela parte do corpo, não fere? Mas um dardo inflamado não é só uma ferida. O que a inflamação faz no corpo humano? Ela se espalha, ela vai matando, ela vai se alastrando. E a Bíblia diz que Satanás envia dardos inflamados. Ele não tenta só ferir naquela área. A brecha, às vezes, que nós damos é um detalhe. Você está com um problema com alguém e está pensando, mas quando eu encontrar aquela pessoa, ele falou isso, eu vou falar aquilo. A flecha acertou, o dardo acertou, mas ela é inflamada. O que é inflamado? Aquilo vai se espalhando, aquilo vai ganhando proporções. E a gente sabe o que acontece com uma infecção generalizada? Mata. Aqui o caso é o pecado. Então aquele dardo inflamado é a tentação. É a tentação, nós somos tentados naquela fraqueza, naquele momento que nós estamos suscetíveis, seja por pensamento, seja por uma ocasião. Aquele dardo inflamado vai nos se alastrando. E se nós não controlar, a inflamação vai se espalhar para o corpo todo. Isso é uma analogia aqui com a nossa mente, com o nosso desejo. Veja que ele vai dizer que o pecado primeiro, a cobiça, né, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Mas ainda não é pecado. A tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Não se martirize se você for tentado, apenas tentado, porque o texto diz: após ter se consumado. Próximo versículo aqui, 15, né, por favor. Após ter se consumado, gera a morte. Então quer dizer o quê? Que se nós formos tentados, aquilo entrar em nós, aquele dardo inflamado se espalhando, assim como aconteceu com Caim, Deus advertiu ele. Tu está sendo exposto à tentação. Isso é o pecado bate na tua porta. Controla-te. Vence isso.
e aí você não vai pecar. Então é só após ter se consumado gera a morte. Então quer dizer o quê? Enquanto nós estamos sendo tentados e nós estamos fragilizados, sendo entregues àquela tentação, ainda há como lutar e vencer aquela tentação. E se nós lutarmos e vencermos aquela tentação, nós não vamos ter pecado. Porque ser tentado nós vamos ser até o fim da vida. Mas a tentação não é pecado. Amém? Amém. O pecado é consumado. O texto é claro. Após ter se consumado, aí gera morte. O que é a morte aqui? Consequência do pecado. Não é necessariamente a morte física. Todo pecado que nós cometemos gera uma consequência. Se você se arrepender, Deus te perdoa? Sim ou não? Sim. Mas Ele te livra da consequência? Não. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. É o que Paulo escreve lá aos Coríntios. Tudo que o homem semear, vai colher. Deus vai perdoar, mas vai vir a consequência daquele pecado. A morte simbolizada aqui. Então nós temos que lutar para vencer a tentação, já para não chegar no estágio do pecado. Então, amados, até aqui eu apresentei para vocês o problema, basicamente o problema. Se eu encerrasse a mensagem agora, ela seria totalmente incompleta. Eu só ia ter falado do problema, mas nós temos um antídoto. E eu não quero encerrar essa mensagem sem falar do antídoto, porque até então eu expus biblicamente pela palavra de Deus que existe o problema do mal, que existe o problema do pecado, que existe o problema da tentação e que todos nós estamos sujeitos a isso. Mas existe um antídoto. Aleluia. Que é o terceiro ponto aqui, que eu já caminho para a conclusão, que eu intitulei Vencendo o Pecado Diariamente. Nós temos que saber que ele existe, a tentação existe, o pecado existe, mas nós temos que saber também que existe como lutar contra ele, e não só apenas lutar, mas vencer, e vencer diariamente. Aleluia. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se. Eu não gosto de ficar repetindo, mas eu vou repetir. Esforcem-se. Mais uma vez. Olha como começa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Lembra do versículo que eu li lá, Romanos 6 e 22? Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Processo justificação na conversão, santificação no processo do início ao fim da vida do crente, aprovado a vida eterna. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia ela não se contradiz, ela se complementa. Amém? Amém. Primeiro ponto aqui, amados, para poder lutar e vencer os desejos pecaminosos é necessário muito esforço. O segredo já está no primeiro verbo ali. Esforcem-se. Não tem como lutar e vencer as tentações, os nossos maus desejos, as tentações enviadas por Satanás sem esforço. A vida em santificação, a vida em santidade, ser santos aos olhos de Deus, eu já falei aqui para vocês, não é ser perfeito, é se esforçar para viver a semelhança do Senhor. Santificação, luta contra o pecado, requer esforço. Se a gente colocar tudo na conta de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair, nós vamos ser vencidos. O segredo está em esforçar. E não esforçar pouco, se esforçar muito, se esforçar sempre. O antídoto para vencer o pecado é esforçar. Porque o que Deus quer nesse caminho da santidade? Deus vai fazer a parte dele, Deus nos santifica, quem nos santifica é o Espírito Santo. Mas nós temos que nos esforçar para que Deus olhe para nós e diga e enxergue nós pessoas santas. Requer esforço. E é esforço diariamente para vencer esses maus desejos que vêm na nossa mente, para vencer aquela amargura que está no nosso coração às vezes,
para vencer aquela brecha que nós damos para Satanás pisar e sapatear em cima de nós. Tem que ter esforço. Os novos convertidos têm que ter esforço. Pastor que já tem 40 anos de conversão, pastora, mais, tem que ter esforço. Eu tenho que ter esforço. Para uns é um determinado momento, alguma situação requer mais esforço, para outros um pouco menos, mas tem que ter esforço. Se nós chutar o balde, já era. Não quero saber de mais nada, não vou lutar mais, cansei. Já era. Se deixar de se esforçar, acabou. Vai ser vencido pela tentação, vai gerar e vai produzir o pecado. Amados, ser santo aos olhos de Deus não é ser uma pessoa impecável, e sim alguém que luta diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Isso é ser santo. A Bíblia fala no Novo Testamento dezenas de vezes que os cristãos são santos. Nós, nas igrejas evangélicas, não usamos muito esse termo santo, muito por conta da teologia católica, que tem a questão da imagem, que tem a questão das esculturas, da intercessão aos santos, da idolatria, a adoração aos santos. A gente não usa muito esse termo, isso foi lá já historicamente. Mas, irmãos, aos olhos de Deus, os cristãos são santos, isso é bíblico, tem muito, isso eles não estão errados. E não é só quem morreu que é santo, que é canonizado, nós somos santos aos olhos de Deus. Os cristãos são santos. Paulo vai escrever aos santos da igreja, aqui aos santos, santidade. Nós sim, não tem problema nenhum dizer santo, irmão, mas isso não quer dizer que nós somos impecáveis. Isso não quer dizer que nós alcançamos uma intimidade com Deus, um conhecimento bíblico, um patamar tão alto que nós não vamos pecar. Não, agora eu sou santo. Todo cristão que vive segundo a vontade de Deus, que se esforça para lutar contra o pecado, que se esforça para viver com aquilo que a Bíblia diz, faça. A gente se esforça para fazer. Aquilo que a palavra de Deus diz não faça, a gente se esforça para não fazer. É santo aos olhos de Deus. E é santificado pelo Espírito Santo. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Está ali a Bíblia. Estou pregando Bíblia. Aleluia. Então não se preocupe em achar que você tem que alcançar um patamar para você ser santo aos olhos de Deus. Dentro da sua pouca fé, às vezes dentro da minha pouca fé, dentro das nossas lutas, o Espírito Santo de Deus nos santifica na caminhada, nos santifica na luta contra o pecado diariamente, meus amados. Aleluia. Isso é ser santo aos olhos de Deus. Glória a Deus. Quero concluir essa mensagem aqui em 2 pontos, para reforçar tudo que já foi ministrado nessa noite. Primeiro, apesar de sermos salvos em Cristo, continuaremos suscetíveis ao pecado, mas Deus é poderoso para nos ajudar a lutar e vencer diariamente o pecado. Eu disse que eu não podia encerrar essa mensagem falando só do problema. Todos os dias Deus permite que nós sejamos tentados. Todos os dias Deus permite que nós sejamos atribulados, que nós tenhamos maus pensamentos. Ele não nos exclui isso, mas todos os dias, em todo tempo, em todo momento, Deus está com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Deus está com as suas mãos estendidas para nos pegar pela mão e nos ajudar a nos esforçar, a nos ajudar a lutar e a vencer. Deus, Ele nos ajuda na caminhada a lutar e a vencer o pecado, e a vencer esse poder do pecado. Então Deus, Ele vai, se Cristo nos livra da condenação do pecado no sacrifício dEle, da condenação eterna, Cristo nos livra todos os dias do poder do pecado também. Mas nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar, e Cristo vai nos livrando do poder do pecado. E você vai criando estrutura, e você vai vindo na igreja, vai participando dos cultos, vai estudando a tua Bíblia, vai se integrando na igreja, vai servindo a Deus.
E você vai se fortalecendo, e vai calejando, e vai criando estrutura, e aquilo que no início lá, e talvez aqui alguns possam ser novos convertidos, no início está tão difícil, talvez eu estou pregando, mas irmão Marcos já está com mais de 10 anos de caminhada, para ti é fácil falar, mas um dia foi bem difícil para mim. Geralmente no início da nossa conversão levanta várias tempestades, e eu tenho um conselho para te dar, você que está começando na fé, esforça-te, e Deus vai te ajudar a lutar e a vencer todas as tentações e todos os pecados. Para você que já está um pouco mais de tempo na fé, não relaxa. Não acha que você, por ser teólogo, ser professor de teologia, ter bastante estudo bíblico, né, ter um cargo, um título na igreja, tá há 11 anos direto aqui, se eu vacilar eu vou cair. Nós, obreiros, se nós vacilar, achar que nós somos bons o suficiente, nós vamos cair. Nós temos que clamar a Deus diariamente para Ele nos ajudar tanto quanto alguém que se converte hoje. A diferença é que a gente vai aprendendo. A diferença, a notícia boa é que a gente vai aprendendo. É que a gente vai aprendendo com os erros, os nossos e os dos outros. Se nós somos bons observadores. E a gente vai se acostumando a lutar, vai aprendendo a lutar. E sabe que Deus dá a vitória. Aleluia. Segundo e último ponto. Mas como ainda ia faltar alguma coisa na minha mente, preparando essa mensagem, ainda ia faltar alguma coisa. Eu falei do problema, eu falei do antídoto, eu falei que Deus está conosco, nos ajuda a lutar, mas faltou uma coisinha, pastor Felipe: como lutar? O que fazer para lutar? E eu quero encerrar dando alguns conselhos, e eu não quero dizer, por favor não me entendam mal, que é somente essas coisas que tem que fazer, é somente essas armas, mas eu listei algumas armas poderosas nas mãos de Deus. Algumas armas poderosas, mas não que nós vamos chegar ao extremo de todas as armas, mas algumas que todos nós podemos usar, e que com certeza vai nos ajudar a vencer o pecado. Então, amados, as armas que podemos vencer para o pecado são, na lista breve que eu fiz aqui, primeira delas, oração. A oração é uma arma poderosa para nós pedirmos para Deus, para nos ajudar a vencer as dificuldades, as tentações e os pecados. Tem muitas pessoas, e não é errado chegar: pastor, ora por mim, irmão Marco, ora por mim, pastor Douglas, ora por mim, estou com um problema. Não é problema pedir oração para outras pessoas. O problema é você se viciar em só achar que as outras podem orar. Tem pessoas que infelizmente acabam entrando numa situação que elas só pedem oração, mas elas mesmas não pedem oração, não oram com Deus. Oração, a palavra orar é falar. Orar é falar. A oração é falar diretamente com Deus. E todos nós temos a ordenança de orar a Deus. Pode pedir continuar pedindo oração por uma dificuldade para alguém, mas isso não vai substituir a tua comunhão com Deus. E comunhão com Deus é através da oração. Orando quando chega aquela tentação, quando chega aquele desejo mau. Deus, pelo amor, Senhor, quantas vezes eu já fiz isso, quantas vezes eu faço isso, não tenho vergonha de dizer. Entrou aqui, Senhor, um pensamento ruim, uma ideia mal, estou irado com alguém. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Me lembrei agora, não estava aqui programado. No início da minha conversão, eu tinha alguns problemas com algumas pessoas. A minha conversão foi o momento mais difícil da minha vida, um dos mais difíceis. E eu tinha pessoas que eu tinha raiva, que eu tinha ódio. E na minha mente entrava pensamentos assim: te vinga dele, ele aprontou para ti, dá o troco. E aquilo ficava me corroendo. E eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, eu recém estava começando minha caminhada com Cristo aqui na igreja. Eu, às vezes, até no serviço, eu ia para o banheiro no serviço, dobrava o meu joelho e chorava, não conseguia nem orar. E clamava para Deus tirar aquela amargura, para Deus tirar aquela raiva, aquele ódio. Eu chegava em casa, me encerrava às vezes no banho, chorava, orava e clamava a Deus: eu não quero ter esse sentimento, me ajuda a lutar contra isso. E assim eu nem era tão instruído, e Deus me levou ao ponto de procurar essas pessoas e pedir perdão para elas. Mas eu pedi perdão por quê, Marco? Porque eu desejei ter o mal.
E Deus me levou a um ponto tão extremo que eu tinha que lhe pedir perdão para elas, mas não fez nada, mas eu pensei em fazer. E elas ficaram chocadas com aquela minha atitude. Mas Deus foi o resultado das minhas orações, do meu clamor, e aquilo saiu do meu coração. E eu tive a humildade diante de Deus, chegar a dobrar os meus joelhos. Eu me ajoelhei na frente daquelas pessoas e chorando disse: eu desejei o teu mal, me perdoa, eu desejei o teu mal. Ah, mas a gente não sabia, tu não fez. Mas eu desejei, e eu não ia ficar em paz comigo mesmo, eu não ia vencer. E depois daquilo, irmãos, foi como Deus tivesse pegado e tirado. Acabou, a legalidade do inimigo acabou. Ore, busque. Eu busquei em oração a Deus para Ele me tratar. Ele me tratou e Ele me curou. A oração é indispensável. Segundo, estudo bíblico. Não tem como evoluir na fé cristã, não tem como você se tornar um cristão melhor sem estudar a palavra de Deus. Eu não botei ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia, não é leitura bíblica, é estudo bíblico. A diferença da leitura para o estudo é que a leitura nós podemos apenas fazer como um plano de leitura. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Tem muita gente que lê a Bíblia em um ano e nem crente é. E absorve apenas a história bíblica. Mas nós sabemos que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Quando nós estamos estudando a nossa Bíblia, o autor do livro está falando com a gente através da sua palavra. Quando nós viemos aqui no culto de quinta, nos outros cultos, e nós ouvimos a fiel pregação da palavra, é Deus falando com a gente através do estudo, do ensino bíblico. Não tem como evoluir na fé, crescer na fé, como Paulo vai escrever lá, que alguns irmãos lá em Coríntios continuavam no leite, e já era para estar bem mais avançado, e estava precisando voltar ao básico, beabá do Evangelho. Nós temos que evoluir na fé, e é impossível evoluir sem o estudo bíblico. Terceiro, comunhão na igreja. Como o caso do meu amigo, que eu creio que ainda vai voltar para a comunhão na igreja, tem muita gente, esse movimento desigrejado, dizendo que eu, Deus e a minha Bíblia, eu e Deus somos mais. Às vezes posto até no Face, no Instagram, eu e Deus somos mais, somos suficientes. Irmãos, a comunhão na igreja é indispensável. A comunhão da igreja nos fortalece. A comunhão da igreja, a igreja, isso aqui é o templo, essas paredes, essa estrutura, graças a Deus, mas isso aqui é o templo, nós somos a igreja, Cristo habita em nós. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que um é o braço, o outro é o pé, o outro é o joelho, o outro é um órgão interno, e nós somos órgãos, e Cristo é a cabeça, e todos somos membros do mesmo corpo. Tem como ser membro do corpo fora? Eu sempre uso essa analogia: eu sou dedo na igreja, corta o dedo, daqui a 10 minutos aquele dedo está morto. Um membro fora do corpo não é mais um membro do corpo, ele morre. Então a comunhão na igreja é o que nos fortalece, nos alegrar com os irmãos, sofrer com os irmãos, aprender da palavra, cantar louvores, orar, servir a Deus. É tudo isso dentro da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é indispensável, é uma ordenança de Deus. Então aquela coisa de começar a não ir nos cultos, não ir na igreja, deixar de ir na igreja, não vou porque eu lá, por isso, por aquilo, por aquele outro, daqui a pouco a gente enfraquece na fé. Se nós não estamos participando dos cultos da comunhão da igreja, nós enfraquecemos na fé, e quando a gente enfraquece na fé, nós estamos a um passo do pecado ser concebido e dar à luz. Então a comunhão da igreja é uma arma poderosíssima. Temos sim que congregar, viver as lutas, viver as vitórias, estar junto, porque nós somos o corpo de Cristo, e membro fora do corpo não é membro, é morto. Amém? Amém. Quarto, servir a Deus. Todos nós temos um chamado de Deus para a sua obra. Então nós estamos na comunhão, oramos, estudamos a Bíblia, mas servir a Deus também é uma arma poderosa. Porque um dos motivos é que para servir a Deus, quem tem consciência do que é servir a Deus, não vai ousar subir num altar, fazer a obra em pecado deliberado. Quem realmente tem o Espírito Santo de Deus, se estiver passando por uma fase onde está imerso em pecado, vai chegar no pastor e vai dizer: pastor,
vou dar um tempinho aqui, eu preciso tratar, me ajuda. Então servir a Deus é uma das armas que nós temos de buscar uma comunhão, de buscar se consertar. Perfeito ninguém vai ser, como eu já disse, impecável, mas poder ter a consciência tranquila de fazer a obra do Senhor, porque nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, e estamos seguindo a ordenança de Deus, que é servi-lo na igreja. E para servir na igreja tem que viver em santidade. Para ser servo do Senhor tem que buscar uma vida santa, tem que saber, ter consciência de que se em algum momento o pecado ele não pode ser regra do servo do Senhor, nem do cristão, ele tem que ser exceção. E quando acontecer a exceção, tem que se arrepender, pedir perdão e seguir em frente quando essa exceção acontecer. Então servir a Deus nos incentiva, eu creio, pastor, creio que o senhor concorda, que servir a Deus é um compromisso. Isso nos leva a buscar mais de Deus e a levar uma vida mais santa. Próximo ainda, ser solidário. A gente tem que ser solidário, ajudar os necessitados, ajudar os irmãos da igreja. A palavra de Deus diz: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Nós temos que sofrer. Se um irmão nosso, uma parte, um membro do nosso corpo está com problema, nós temos que sofrer junto, nós temos que ser solidário. E graças a Deus está aí o nosso irmão Washington. E não me esqueço daquela noite memorável que a igreja parou na porta na frente daquele hospital. O pastor achou que ia dar uns 5, 10 lá, né? Quase que fechando a rua lá. E nós dobramos o nosso joelho. Deus me deu a oportunidade de estar lá com os irmãos, dezenas e dezenas de irmãos e irmãs, sendo solidário com o nosso irmão que estava sofrendo, orando ali por ele, chorando por ele. O diagnóstico médico era o pior, né, pastor? Era o pior. Mas nós clamamos, dobramos os nossos joelhos, choramos, nos abraçamos. Naquele ato as pessoas passavam e via a igreja reunida orando por um irmão nosso, membro do nosso corpo, que estava ali dentro adoecido. E graças a Deus hoje ele está aqui conosco. Já está aqui de novo, Deus restaurando a saúde, servindo ao Senhor. Pude chegar hoje, dar um abraço nele quando eu cheguei e dizer que eu estava muito feliz de encontrar ele aqui na igreja e servindo ao Senhor. Ser solidário, isso nos aproxima, isso toca o coração de Deus. E para encerrar, os dois últimos: amar e perdoar. Amados, o Novo Testamento, a lei de Deus não se cumpre sem o amor. A lei de Deus é o amor. Certa feita perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus vai dizer: são dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que liga esses dois mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo. O segredo é o amor. Deus e ao próximo, mas é amar e amar. A palavra de Deus é o amor. Cristo morreu na cruz por amor. Deus entregou Cristo por amor. Cristo se entregou por amor. O justo pelos injustos. Não tem como ser um verdadeiro cristão e experimentar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida se nós não amar e se nós não perdoar. Duas coisas difíceis de fazer verdadeiramente: amar e perdoar. Nós não temos que amar apenas os nossos, nós temos que amar. Nós somos chamados ao amor. Amor a Deus e amor aos homens, como Cristo ensinou. Que toda a lei do Antigo Testamento era resumida em amar a Deus e amar os homens. Aleluia. E perdoar. Perdoar é mais difícil ainda. Tem como amar sem liberar perdão? Sem perdoar? Tem que perdoar e tem que amar. Se nós usarmos essas armas, teriam muitas outras para falar: oração, estudo bíblico, comunhão na igreja, servir a Deus, ser solidário, amar e perdoar. Pode ter certeza, se você fizer tudo isso de verdade, Deus vai te ajudar dia após dia a lutar e vencer a tentação e o pecado. Aleluia. Eu quero orar e encerrar essa ministração esta noite. Querido e amado Deus, eu te agradeço, Senhor, por podermos estar aqui nessa noite reunidos. Deus, eu creio que essa palavra, Senhor, assim como o Senhor tratou comigo, tratou no meu coração e na minha mente, Senhor, me preparou para estar aqui nessa noite.
que Tu, Espírito Santo, que tens o poder, eu não tenho nada, eu não tenho poder nenhum, mas Tu, Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, Tu é quem opera a conversão em nós, a salvação, Tu que fala no profundo da nossa mente, do nosso coração, vai usar essa mensagem nessa noite, amado Espírito Santo, para nos ajudar a ter mais conhecimento e saber do problema do pecado, que ele existe, que nós não podemos vacilar, Senhor, mas, Senhor, que o Senhor venha nos revestir de poder, que Tu, Espírito Santo, venha falar conosco quando nós formos expostos aos maus desejos, aos maus pensamentos, ao pecado, Senhor, que Tu pegue a nossa mão, que Tu nos incomode, que Tu fale na nossa mente, no nosso coração, para que nós não venhamos a conceber o pecado, Senhor, para que nós venhamos a lutar e vencer o pecado, porque eu creio em nome de Jesus, que contigo, com a Tua ajuda, com o Teu poder, nós somos capazes de lutar e vencer o pecado. Muito obrigado, Senhor, te damos graça em nome de Jesus.